meu povo, tudo bem aí com quem está assistindo? É engraçado porque ninguém consegue responder e eu ouvir. Mas enfim, vamos lá. Hoje o tema da nossa aula será o primeiro reinado no Brasil. Antes de mais nada, curta o canal, compartilhe com seus miguxos, com as suas miguxas, ativa o sininho e vamos dar aquela forcinha especial aí para quem está trabalhando em função de você e da sua aprovação, seja lá para um vestibular, para uma prova em específico, uma prova no colégio que você estuda e por aí vai. Muito bem, com a independência proclamada no dia 7 de setembro, data oficial, né, em 1822, tem início aí o chamado Brasil Império, cuja época aí, só para fazer uma recapitulação, 1822 a 1889. Só que esse primeiro reinado, a primeira parte, né, corresponde a 1822, né, desde a independência, desde a coroação de Dom Pedro I, né, em dezembro do mesmo ano, né, até 1831, quando Dom Pedro abdica do trono brasileiro. Perfeito? O segundo momento, né, o período regencial, e o terceiro momento, que seria o segundo reinado. Mas isso já tem aí vídeos no canal para você assistir. Depois eu vou dar uma marcadinha aí para você fazer a visualização, tá? Num primeiro momento, né, o Brasil se tornou independente, uhul! Esquece, né? Temos aí que promover o reconhecimento dessa independência. E esse reconhecimento da independência, ele passa por dois momentos. Né? O primeiro momento, que é o momento de reconhecer internamente, apesar de os dois reconhecimentos, externo e interno, ocorrerem ao mesmo tempo. Né? Mas internamente, você tem uma situação meio complicada, né? Porque, como foi visto na aula sobre o processo de independência do Brasil, o que acontece? Você tinha lá dois grupos políticos, o PP, o Partido Português, e o PB. E o PP não ia deixar de boa isso acontecer. E o resultado, conflitos internos, né? Porradaria, literalmente falando. E nesse sentido, Dom Pedro tinha já contratado alguns mercenários, caso Portugal acabasse invadindo o território brasileiro. E o que acaba acontecendo, meus queridos? Esses mercenários vão se confrontar justamente com os colonialistas. E o pau come solto pelo Brasil. Né? No Pará, na província do Grão-Pará, se tem na Bahia, porradaria também, na região do Maranhão e outras áreas também. Perfeito? E nesse sentido, logicamente, né, estamos aí vivendo um Brasil independente hoje, isso quer dizer que deu certo, né? Então esses conflitos internos acabaram se tornando vencidos por Dom Pedro I e pelas tropas mercenárias, tá? Enquanto isto, né, você tem aí as negociações para o reconhecimento externo da nossa independência. E nesse sentido, o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos, já em 1823, acabam reconhecendo nossa independência por meio da chamada doutrina Monroe, né? Proferida pelo presidente norte-americano James Monroe, dizia América para os americanos. Qual a ideia? Era o sentido anticolonialista, né? Ou seja, tirar de risco, né, a possibilidade de intervenção europeia em assuntos aqui americanos. Né? Ou seja, a ideia central era promover a autonomia do continente e das recém-independentes nações. O México, assim como o Brasil, adotou a forma monárquica, apesar de a monarquia não ter durado muito tempo em território mexicano. Mas isto acaba se tornando um pretexto, né, para que ambos os países acabassem reconhecendo-se independentes. A França de Carlos X, primo de Dom João VI e, portanto, primo de Dom Pedro I, reconhece também a nossa independência. Obviamente que comprou briga a Carlos X, né, com Dom João VI lá em Portugal, mas isso já não é problema nosso. Já Portugal reconhece a nossa independência mediante o pagamento de uma indenização exigida por Dom João VI, no valor de 2 milhões de libras esterlinas,
e também o título concedido de imperador do Brasil. Com isto, até o falecimento de Dom João VI, ocorrido em 1826, o Brasil teria 2 imperadores, né? Dom Pedro I aqui e Dom João VI em Portugal. E por fim a Inglaterra, que reconhece a nossa independência a partir do reconhecimento por parte do governo independente brasileiro dos tratados comerciais firmados por Portugal enquanto a família real aqui estava, principalmente os acordos de 1810. E também começaria uma pressão por parte dos ingleses para que o Brasil, o quanto antes, abolisse a escravidão, com isso liberando o mercado consumidor aos produtos ingleses aqui no Brasil. Perfeito? A partir daí, enquanto rolavam essas negociatas, esses conflitos internos, Dom Pedro acaba, em primeiro lugar, dissolvendo a Assembleia Constituinte por ele convocada em 1822, é dissolvida em novembro de 1823. Por quê? Ele alegava que essa Assembleia não estava fazendo um trabalho digno dele, Dom Pedro. E, nesse sentido, ele assume, juntamente com um órgão chamado de Conselho de Estado, composto por 10 juristas, a tarefa de fazer a nossa Constituição. E, nesse sentido, a Constituição seria outorgada em 25 de março de 1824. Tá? Nesse contexto, meus queridos e minhas queridas, a partir daí nós temos a Constituição mais longeva, mais duradoura da nossa história. Ela terá aí 65 anos sendo colocada em prática, né? E de início, né, esse texto constitucional acaba rolando, né, um processo de implantação da questão do Estado brasileiro, né? E nesse sentido, essa Constituição ela vai sendo reformada ao longo da história do próprio período monárquico, através do que a gente chama de atos adicionais. Perfeito? Enquanto isso, os governantes que com ela estiveram, Dom Pedro I, né, que governará sob o texto constitucional de 24 até 31, os regentes, com a abdicação de Dom Pedro I, e com esta abdicação, o que acontece, a menoridade de Dom Pedro II, e com essa menoridade os regentes acabam assumindo o governo brasileiro. E por fim, Dom Pedro II, com a antecipação da maioridade em 1840 até 1889, ok? E por fim, as características dessa Constituição. Entre estas características, o fato dela ter sido imposta por Dom Pedro I, ou seja, outorgada, o Estado centralizado, mas não absolutista, tá? Uma vez que você tem uma Constituição, né, dando os regimes, os parâmetros, as regulamentações, os limites do Estado, né? E além de constitucional, a nossa monarquia também era hereditária. Em outras palavras, né? É passada de pai para filho. Inclusive com a novidade de que a nossa Constituição prevê que mulheres podem já assumir o trono caso sejam as primogênitas. É o caso de Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro, que era a princesa que poderia assumir a coroa brasileira. Porém, não assumiu em função dos eventos que a gente já daqui a pouco vai narrar, beleza? O poder também é descentralizado no sentido de haver 4 poderes, o que mostra uma característica liberal da nossa Constituição, com 3 poderes, aqueles do iluminismo, executivo, legislativo, judiciário, ou seja, o Estado não está centralizado totalmente, de forma absoluta, nas mãos do imperador, e o poder moderador, que, como o próprio nome sugere, modera as relações entre os outros 3 poderes. Né? O voto é censitário, pisada na bola, porque o voto aí ele reflete uma sociedade elitista, inclusive com o fato de que ele é indireto e baseado, como é censitário, na renda. Os mais ricos votariam nos mais ricos, e com isto a elite brasileira perpetua-se no governo. Tá? Esse é o grande ponto de pisada na bola, e que, de certa maneira, Dom Pedro dá um tiro no próprio pé.
Por ser ele abolicionista, declaradamente abolicionista, ele dependia do parlamento para aprovar uma possibilidade de abolição da escravidão. E, nesse sentido, ele fica refém do próprio parlamento, que ele ajudou a criar através desse voto censitário. Mesmo com as reformas feitas, uma delas em 1834, você vai ver isto na aula que eu vou dar sobre o período regencial, né? Mas não há condições políticas para se fazer a abolição, não a curto prazo, como veremos nas próximas aulas. Perfeito? O nome oficial do Brasil, Império do Brasil. Né? Brasil com Z, aí conforme você pode ver no slide que está aí exibido para vocês. Ok? A primeira reação digna de nota em relação à Constituição outorgada é a Confederação do Equador, né? Um movimento de rebeldia que acontece na região de Pernambuco, né? Novamente em Pernambuco, lembrando a vocês que a região já teve dois grandes movimentos rebeldes, no caso de uma revolta nativista, a Guerra dos Mascates, e o outro, a Revolução Pernambucana, durante o período joanino, né, em 1817, e o que acaba acontecendo, meus queridos? Esta última, a Confederação do Equador, ela previa a independência não apenas de Pernambuco ou de algumas regiões do Nordeste brasileiro, mas também de boa parcela desse Nordeste. Eu diria mais, com exceção da Bahia, né, praticamente, o restante do que você conhece hoje como Nordeste brasileiro seria transformado numa república com o nome de Confederação do Equador. Tá? E aí, logicamente, assim como já tinha acontecido na Revolução Pernambucana, né, o que acaba acontecendo é que nesta em particular, a crise que já estava ali comendo o bolso da galera, desde antes da Revolução de 1817, com o açúcar e com o algodão em crise econômica regional, era clara e evidente a insatisfação da região em relação, primeiro, ao governo joanino e agora ao governo de Pedro, que para eles não trouxe melhoria alguma. Né? E nesse sentido, esta galera, liderada por Cipriano Barata, por Frei Caneca, entre outros, acaba tentando a independência da região, sem sucesso, logicamente. Era um movimento bastante bem organizado, tanto que, assim como no evento anterior, neste também tem a sua bandeira própria, né? Com os ideais do movimento, a mão espalmada com o olho que tudo vê, presença da maçonaria, né? Um ramo à direita representando aí o algodão, um ramo à esquerda representando a tradicional cana na região, e os lemas, né? Independência, união, liberdade e religião. Tá? O movimento fracassou, culminando na morte de Frei Caneca, na prisão do maçom Cipriano Barata, né? E também com a prisão, porém pedido de perdão, de Manuel Carvalho Paes de Andrade, né? Que mais tarde viria a ser um político importante na região. Tá? Frei Caneca acaba sendo executado por meio de fuzilamento em 1826, conforme você pode ver aí pelo slide. Aliás, 1825. Tá? Por fim, o que acaba acontecendo a partir daí? Dom Pedro passa por um período muito longo e muito extenso de instabilidade política. E esta instabilidade política, por sua vez, leva ao processo de abdicação. Tá? São aí 7 longos anos de Dom Pedro sem governabilidade, né, enfrentando problemas muito sérios dentro do recém-formado país e que, por sua vez, não tinha muito o que fazer. Né? Nesse sentido, meus queridos, o primeiro fator é a Guerra da Cisplatina. Lembrem-se, Dom João VI, ao chegar ao Brasil, em represália, a França invadiu a Guiana Francesa. Em represália, a Espanha invadiu a Cisplatina, hoje Uruguai. E agora, 3 anos após a independência, o Uruguai, a região cisplatina, né, aproveita-se da instabilidade política brasileira
e acaba, através de Antônio Lavalleja, promovendo a sua forma de independência. Dom Pedro não aceita, logicamente, não quer perder o controle sobre a região, que dava acesso ao Rio da Prata, a uma das margens do Rio da Prata. O resultado disso começa a Guerra da Cisplatina. Aquilo que os militares até hoje concordam que é o maior vexame militar da história do Exército Brasileiro. Apesar de não haver exército brasileiro na época, né? O que havia são os mercenários, o que havia uns recrutados aqui e ali que compõem uma tropa de maltrapilhos que acaba indo para a guerra, sem o menor tipo de condição de estabelecer qualquer tipo de vitória na região. Com isso, os 3 anos que acabam se seguindo até 1828 é basicamente um caos, né? E com isso, gastos e mais gastos e mais gastos para tentar, sem sucesso, garantir a cisplatina para o Brasil. Com isso, é proclamada a República Oriental do Uruguai. Tá? Segundo ponto, Dom João VI morre em Portugal e o herdeiro da coroa é o Dom Pedro I. Problema, né? Porque Dom Pedro é chamado pela cortes portuguesa. E aí ele fica na dúvida, você ficaria, eu ficaria, todos ficariam. Tá? Se ele permanece no Brasil e abre mão de Portugal, se ele vai para Portugal, abre mão do Brasil, ou se tenta juntar as 2 coroas. E se juntasse as 2 coroas, o rolo ainda era maior. Por quê? Se junta, vai estabelecer onde? A base do governo. No Brasil, o português ficaria descontente. Se colocasse em Portugal, o brasileiro ficaria descontente. O resultado disso, as negociações não evoluem, né? E com isso, Dom Pedro acaba optando pela abdicação da coroa portuguesa, em nome de sua filha, Dona Maria da Glória. E com isto, com essa abdicação em nome de Maria da Glória, por isso que ela não assume a coroa brasileira quando Dom Pedro se vai. Porque ela já estava em Portugal, com o título de Dona Maria II. Apesar de ter só 7 anos. Tá? Ó, 7 aninhos aqui, ó. 7 aninhos aqui. Tá? Opa, não, desculpa. Campanha eleitoral. 7 aninhos aqui. Tá? E com esses 7 aninhos que tinha a Dona Maria da Glória, ela vai se casar com o irmão de Dom Pedro, seu tio Dom Miguel. Com esse casamento arranjado, que era comum entre as cortes europeias, entre as cortes, né, reais, isso é absolutamente normal, porém, o casamento é celebrado, a noite de núpcias é realizada e por aí vai. Né? Só que Dom Pedro está em Portugal, tratando do casamento da filha e de sua coroação. Enquanto o Brasil está em guerra com ainda a Cisplatina. São processos contemporâneos. Ou seja, o Brasil está largado, a Deus dará, literalmente falando. Ué, mas e quem governava aqui, né? Não era Leopoldina? Leopoldina tragicamente morreu no mesmo ano, em 26. Com esse falecimento dela, quem vai administrar o Brasil seria a futura esposa de Dom Pedro, Ana Amélia, sem experiência nenhuma, aumentando o caos político no território brasileiro. Tá? Para piorar a situação, estoura uma revolução liberal na França que destrona o primo de Dom Pedro, com quem ele era comparado pela imprensa brasileira. Né? Ambos, Carlos X e Dom Pedro, eram acusados de serem absolutistas. Tudo bem que o Carlos X era de fato, Dom Pedro não. Já sabemos disso. Só que a imprensa brasileira da época, escrevendo para a elite brasileira, atribui a Pedro esta comparação. E isso vai sendo comprado pelas elites brasileiras. Júlio e o povo não apita nada nesse momento. O povo é um mero espectador, né? Que nada, absolutamente nada sabia de política brasileira. Então, nesse sentido, a elite, escrevendo para a própria elite, começam a desenhar esse cenário de ingovernabilidade de Dom Pedro I. E com isso, o quadro vai se avolumando e vai se agravando cada vez mais. Para piorar, Dom Pedro também não era uma pessoa das mais sábias. Quando tinha que tomar alguma decisão,
no sentido de críticas. Um dos seus críticos era um jornalista de origem italiana, Libero Badaró, que Dom Pedro acabou mandando espancar. E o espancamento deu ruim, bem ruim. O Libero Badaró acabou morrendo em virtude dos ferimentos do espancamento. E era público e notório. Todos sabiam que Dom Pedro havia feito isso, havia mandado fazer isto. E com esta situação, a imprensa, no geral, se havia alguém que não criticava Dom Pedro, agora é todo mundo, é generalizado. E com esta situação política, a coisa cada vez mais vai piorando, né? Culminando em um episódio no qual o Partido Português, ainda existente, né, começa a tentar se aproximar de Pedro, percebendo nesse vazio de poder que estava instaurado uma possibilidade de eles assumirem o controle. Com isso, preparam uma recepção a Dom Pedro, que estava voltando de Minas Gerais, né, voltando de uma viagem muito frustrante e desastrosa politicamente, acabam tentando armar uma recepção no Rio de Janeiro, com bandeirinhas, cartazes, etc. e tal. O grupo dos brasileiros, insatisfeito com o que estava rolando, arma a reação e o confronto se tornou inevitável. Começando aí o episódio da Noite das Garrafadas. Este episódio gerou a maior pancadaria em algumas ruas do Rio de Janeiro. Com isso, Dom Pedro toma outra decisão equivocada, a de demitir o ministério do seu governo, que era composto por brasileiros, e colocar no seu lugar um grupo dos portugueses, dando origem ao chamado Ministério dos Marqueses. Aí é que a pressão fica insustentável. E com isso, Dom Pedro, então, toma a decisão. Em 7 de abril de 1831, deixa ele este bilhete, no qual abre mão do trono brasileiro em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como ele, o nosso Dom Pedro II. Com esta situação, Dom Pedro volta para Portugal, assume a coroa portuguesa, tirando Dona Maria II, sua filha, e governando Portugal até 1834, data na qual acaba morrendo, né? Você vê Dom Pedro entregando o bilhete que você viu no slide anterior para o presidente da Câmara dos Deputados, Francisco de Lima e Silva, que provisoriamente assume o controle do país, inaugurando com isso o período das regências. Perfeito? Meus queridos, minhas queridas, aquele abraço. Fiquem bem, né? E como eu já falei, curtam o canal, sigam-me nas redes sociais e até breve.